Sim. Todos os irmãos, Senhor. Amém. Senhor Jesus, Amém. vai guardando, Senhor, e livrando. Senhor Jesus, Amém. abençoa também essa palavra, Senhor. Abençoa. Que eu possa ser usado, Senhor. Sim, Para Senhor. que o Senhor possa falar, Senhor, Sim. nessa noite, Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar um pouco sobre esse tema que me fala. Ouvir e conhecer a Jesus. Amém. E ouvir, a gente pode ver, né, que a palavra ouvir, né, ela simboliza, né, na Bíblia, até mesmo o próprio ensinamento do nosso Senhor, né, que ali, também eu vou falar um pouco da parábola, do cego, né, que ali Jesus ali curou aquele cego, né, em João 9, que os irmãos podem pegar, Amém. né, João 9, que vai falar um pouco do ouvir, né, Sim. que ali ele ouviu e também conhecer, né, não basta só ouvir, né, e não reconhecer o que a gente está ouvindo, né, não saber a direção do que a gente está ouvindo, né. Sim. Senhor Jesus. Amém. Vamos começar com João 9, do versículo 35 ao 41. Quem pegou pode ler? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor? Para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isto disseram-lhe: também nós somos cegos? Isso diz Jesus. Mas como agora dizeis, vemos. Por isso o vosso pecado permanece. Amém, né? Aí narra um pouco da história, né? Que ele, Jesus cura aquele cego, né? Sim. E alguns fariseus ali, alguns saduceus, ele interrompe, né? Perguntando por que Jesus fez aquele ato, né? Aí aqui fala: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tem visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns entre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Ou seja, né, aqui Jesus ele vem falando que ele não veio para aqueles que se acham, né, para aqueles que têm aquela sabedoria, né, que acham que é maior do que todo mundo, né? Mas sim para aqueles que são humildes, né? Não tem esse ego, essa arrogância, né? De achar que já está completo, né? Achar que já sabe de tudo e não ter a sua humildade de reconhecer o seu pecado, né? Aqui Jesus fala, né? Que eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, como diz, né, é loucura para o mundo, né, hoje em dia acreditar em um Deus que Ele nos guarda, nos protege. Amém. E também nos abençoa, né? Sim. E é o Criador, né, o fundador de todas as coisas. E isso gera algumas confusões, né, porque eles enxergam com os olhos humanos, né? Verdade. E a gente não enxerga com esses olhos, a gente enxerga com a nossa fé, né? Amém. E algum desses fariseus, no 40, fala: que estavam perto dele,
perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cegos, não terias pecados algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, né? Ali quando Adão e Eva eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Eles acabaram vendo, né, a nudez e vendo ali o pecado. Sim. Quando a gente tem o conhecimento de saber o que é certo e errado, ali a gente já nos tornamos pecador, né? Porque ali já temos a consciência e de discernimento, né, de saber Sim. o que é bom e o que é mal. Verdade. E isso é o pecado, né? O pecado é a gente saber o que a gente não pode fazer e mesmo assim acabar cometendo, né? Verdade. Jesus ele é bem rígido com isso, né? E ele deu essa visão para esse rapaz, né? Para que ele não torne a não enxergar, né? Mas sim a ver, né? A olhar, né? Sim, E para isso ele precisou primeiro escutar, né? Muitas das vezes a gente acaba não enxergando porque a gente não ouve a voz do Senhor, né? Devemos estar ouvindo o Senhor todos os dias, né? E não é só ouvir qualquer palavra do Senhor, né? A gente temos também que reconhecer, né? Como fala aí no título. A gente temos que reconhecer a Jesus. Amém. E se nós acreditar em tudo que ouvimos, a gente vai acabar sendo levado, né, por vento de doutrinas, né? Sim, sim. Devemos estar não só reconhecendo, mas absorvendo mais da palavra. Amém. E também obtendo mais conhecimento, né? E mais intimidade com o Senhor Jesus, Verdade. para que a gente não caia em ciladas, né? Sim. E continuando esse raciocínio, né? Vamos pegar também uma parte que fala isso em Efésios. Paulo vai falar em Efésios. Vamos pegar Efésios. Sim. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17 ao 19. Todos pegaram? Amém. Amém. Amém? Que diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis e entregaram dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, né? Aqui eles acabaram perdendo ali o seu primeiro amor, né? Que como o apóstolo Paulo falou, ali a igreja de Éfeso, né? Que eles acabaram caindo, né, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios e a vida a Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ou seja, né, ali com a dureza do seu coração se tornando insensível, eles não tinham a capacidade de se humilhar ali para o nosso Deus, né? Eles não queriam nem, como é que eu posso dizer, entre aspas, né, servir o seu próprio irmão, quem dirá buscar a Deus com essa singeleza, né, de coração. Sim. Ou seja, a gente não pode tomar isso como a nossa vida, né? A gente não pode levar isso, obter, né, esses mesmos costumes aqui para a nossa vida, né? Sim. De tratar Deus com dureza, não tratar Deus, né? Tratar nossos irmãos Sim. como se a gente fosse maior, né? Sim. Como eu venho falando muito, né? A gente temos que tomar lugar de servos, né? Porque Amém. Jesus ele veio para servir. Amém. E hoje a gente também temos que tomar esse ensinamento, né? Que o Senhor nos tem nos dado. Amém. E ele fala, né? Que temos que ser temos que ser para ser exaltado, né? A gente temos que nos humilhar para ser exaltado, né? Amém. Acabou escapando. Aqui no 19 fala: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez, cometeram toda sorte de impureza. Ou seja, né? Aqui eles perderam totalmente, né, a santidade cristã, né? E vamos voltar um pouco. Vamos voltar um pouco agora
Não, eu vou ler aqui rapidinho, Sim. porque o apóstolo Paulo mesmo fala, né? Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ele falou isso em 1 Coríntios 15, né? Que ele não se colocou como... ali ele se colocou acima de alguém, né? Mas sim o menor, né, dos apóstolos. Sim. E isso a gente devemos tomar para nossa vida, né? Não querer ser maior que ninguém, mas sim deixar glorificar a Deus, né? E sabermos que de nós mesmos a gente não é capaz de nada, né? Só dependemos dele e é para ele, né? Amém. E continuando, vamos... Eu vou ler aqui rapidinho. Não, vamos pegar Lucas 15. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lucas 15, 1 e 2 fala: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, né, aqui também podemos ver outro exemplo, né, de ouvir, né, o Senhor. De que forma estamos ouvindo o Senhor, né? Sim. Se é murmurando como os fariseus, né, que ali eles não estavam olhando para Cristo, mas sim para os pecadores, né? Eles estavam se colocando acima dos pecadores, como se eles fossem maior do que alguém ali, mas todos pecaram, né? E todos também carecem da glória de Deus, né? Sim. E no 2 fala, no 1, né? Que eles ouviam, os pecadores eles ouviam. E como eu sempre falo também, né, no dia que eu ministro, eu falo que a gente também come pelos nossos ouvidos, né? Sim. E devemos saber o que estamos comendo no nosso dia a dia, né? Sim. O que estamos escutando, o que estamos dando ouvido, né? Sim. Porque a gente não tem que dar ouvido a certas coisas, né? Ou a certos comentários. Sim. A gente devemos tá dando ouvido para o que Deus tem para falar em nossa vida, né? Amém. Para que Deus tenha a acrescentar a nossa vida, né? Verdade. Porque o que os outros falam, eles não acrescentam nada em nossa vida, né? Sim. Eles podem falar qualquer outra coisa, né? Verdade. Mas a gente temos que estar blindado, né? Sim. E continuar, né? Seguindo a Jesus. Amém. Aí no 2 fala: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, né, ali o Senhor, ele não só estava ensinando ali, falando, né, não só estava ao lado dos pecadores, né, mas também estava dando um alimento, né? Sim. Hoje a nossa vida, ela precisa de um alimento, né? Porque Amém. senão a gente morre. Verdade. E a nossa vida espiritual, ela também precisa desse alimento, Sim. né? Que é a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo, ele precisa disso, né? Para Amém. Sim. a gente não apagar, né? Como um fogo, né? Uma fogueira. Se a gente parar de colocar a lenha, né? Ela vai Sim. acabar o fogo, né? Só vai verdade. sobrar ali a cinza, né? Então a gente não pode parar, né? De alimentar o nosso espírito, né? Senhor Jesus. E eu vou voltar aqui em Efésios 4 para ler rapidinho 4 versículos, do versículo 20 ao 24. Se os irmãos quiserem pegar também, Efésios 4, versículo 20 ao 24, que fala: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvidos e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ou seja, né, aqui Jesus, ele fala de uma transformação, né? Para a gente não voltar, né? As velharias, né? A gente se despojar, né, do velho homem e nos revestir
segundo a verdade, né? Que é Cristo, né? Senhor. E sendo instruído, né? Como fala, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, né? Ali a igreja em Efésios, né? Eles tinham ali essa dureza, né? No coração, esse ego, né? Esse egoísmo, na verdade, alto, e acabava não desfrutando do seu Deus de uma maneira correta, né? De uma maneira de se humilhar, né, aos pés de Jesus, né? Sim. Mas a gente não foi instruído assim, né? A gente temos que saber que nós não somos dignos de nada, né? O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, né? Amém. E devemos estar glorificando e exaltando o nome dele, né? Amém. Jesus. Vamos pegar João agora para desfrutar de outro ponto. Sim. Evangelho de João. João 10, do 1 ao 15. Quem pegou pode ler. Em verdade, lhe digo: quem não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para isso. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouve sua voz. Ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus disse: em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o pastor. Ainda tem? Tem. O Até o ladrão 15. vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Sim. Mas o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Sim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, né? Nessa parábola aqui, né? Que Jesus conta aos escribas lá, aos fariseus, ele fala primeiro que ele é a porta, né? Ele é, como é que fala? Ele é a porteira ali onde as ovelhas entram e saem. E entra de novo. E entram, né? E aqui não entra pela porta, ali é salteador, né? Sim. E Jesus, ele é a porta, né? E é a única porta, né? E continuando aqui, né? Aí ele fala no 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou seja, né? Temos que, como essas ovelhas, né? Elas conhecem a voz do Criador, né? Do pastor, né? Devemos também reconhecer a voz de Deus, né? Amém. Saber discernir o que é de Deus e o que não é, né? Se
é Deus falando com a gente ou se é o inimigo, né? Porque ele fala, né? Haverá joio e também o trigo, né? E fala aqui, né, que o salteador, ele não entra pela porta, né? Ele vem por fora, né? E o inimigo, ele não investe nos que estão de fora, né? Ele investe os que estão dentro. Aí, no 6 fala, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Ou seja, né, eles não tinham essa visão de saber discernir que Jesus ali ele era esse pastor, né? Esse bom pastor, na verdade, né? E continuando fala, no 7 fala, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes derão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém. Ou seja, né, o Senhor, ele não quer que a gente só entre por ele e fique por isso mesmo, né? Sim. Somos salvos. Mas não, ele quer que a gente ache ali pastagem nele, né? A gente não deve servir a Deus de uma maneira superficial, né? De só vir aos cultos por obrigação ou por algo que ali foi mandado, né? Foi obrigado. Sim. Mas sim achar ali o prazer e o gozo, né? Em Cristo. Não vir por qualquer motivo, né? Porque eu estava sem fazer. Não, temos que vir porque a gente amamos a Ele. Amém. E também nos alegramos com Ele, né? Sim. Devemos ter esse reconhecimento de não somente vir por vir, mas sim vir para sermos alimentados e sermos acrescentado algo na nossa vida hoje. Nossa, Jesus. Amém. Aí continuando no 11, no 10 que fala, né? Que o inimigo, ele tenta roubar essa visão da gente, né? Como ele fez ali com os fariseus, né? Que eles não tinham essa visão. Mas ele, como fala, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus vem falando, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida de Deus, ela só é acrescentada na nossa vida quando a gente temos essa convicção, né, de querer estarmos aqui não por qualquer vontadezinha assim, de só querer estar aqui porque estava sem tempo para fazer, mas sim por prazer, né, por estar desfrutando ali, como é que fala, assim, né, gostar ali de Cristo, né. Amém. E continuando. Agora vamos entrar para outro cenário, né? Para outro ponto, que é do pastor e o mercenário, né? Ali podemos ver que o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Assim como Jesus, ele fez, né? Ele deu a vida por nós. E tanto que ele foi como ovelha muda, né? Ao matadouro. Sim. E o mercenário, né? Ele ali só tá por dinheiro, né? Aquela pessoa que tá ali não por proteger ou guardar, sim, mas sim movido ao dinheiro, né? E quando ele deu até o exemplo aqui, ó, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Sim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, né? A gente temos que sermos como esse bom pastor, né? De não sim, querer estarmos aqui por qualquer maneira, de qualquer maneira, né? Sim. Mas sim estarmos aqui para apacentar, né, os irmãos, para cuidar e não querer algo em troca, né? Como um mercenário, né? Vendo algum distúrbio, né? Alguma, como é que eu posso falar? Alguma tribulação, ele cai fora, né? A gente não pode ser assim na vida dos irmãos, né? A gente temos que ser
tomar esse exemplo, né, como bom pastor, né, de apacentar os irmãos, cuidar e zelar, né, porque é muito difícil, porque hoje em dia, né, porque o inimigo ele investe muito, né, tanto nos irmãos aqui da igreja, né, porque ele não vem roubar quem já está no crime, né, já está sendo conduzido, né, pelo mundo, né, mas sim os que estão dentro da igreja, né. O salteador ele não vai roubar, como é que fala assim, ele não vai procurar a ovelha que está jogada aí no mundo, ele não vai procurar, ele vai onde está reunido ali o maior, né, a maior quantidade, né. Sim. Então é isso, né, vamos finalizar desfrutando de duas parábolas também. Sim, amém. Lucas 15, Amém. do 5 ao 10. Do 3 ao 10, na verdade. Lucas 15, 3 ao 10, que fala: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, né, nessa parábola aqui, ele fala que não adianta nada a gente estar na igreja se a gente não se arrepende dos nossos pecados, né? E aquela que se perde, né, ele vai de encontro, né? Ele que se perde, ele vai de encontro, e quando encontra, ele pega e volta para casa, né? Sim. E ali ele deixa as 90 no deserto, né? E ele se alegra mais com aquela que se perdeu, mas que foi encontrada, né? Amém. E é assim na nossa vida, né? Se a gente acabar nos perdendo, né? A gente sabe que o Senhor ele vai estar ao nosso dispor, né? Ele vai, assim como ele veio, né? Para morrer por nós, ele também tem esse encargo não, esse júbilo, né? De estar indo de encontro a nós, né? No nosso pior momento, né? Amém. E ele não vem de forma física ou espiritual, né? Mas ele vem através de um irmão, de algum irmão da igreja, né? De um parente, de um amigo, né? Mas se for usado segundo a palavra dele, né? Aí sim devemos ter a visão, né? De saber discernir, ouvir e conhecer, né? O que o Senhor ele tem para falar para nós, para a gente ter esse arrependimento, né? E não ser os 99 injustos que não precisam se arrepender, né? E agora, em outra parábola da dracma perdida, do 8 ao 9, fala: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, né? É a mesma parábola, é quase a mesma parábola, né? Só que a dracma, ela foi reencontrada, né? Também. E ali eles não somente se alegraram por ter achado, né? Mas sim por, como é que eu posso dizer? Ter esse arrependimento, né? Não somente encontrar o arrependimento em Cristo, né?
Mas sim praticar esse arrependimento todos os dias, né? Amém. A gente não pode nos arrepender hoje e voltar às práticas amanhã. A gente devemos estar continuamente, como é que fala? Entre aspas, né? Nos batizando. Porque o batismo não é só em um dia, né? E sim todos os dias, né? Devemos estar negando a nossa alma, negando a nossa carne e assim nos achando mais em Cristo, né? E em Cristo, né, vamos encontrar pastagem e alimento espiritual para a nossa vida inteira, né? E Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Palavra maravilhosa, né? Amém. Amém. O Senhor Jesus continue enchendo sua vida, Cauê. Amém. Eu peguei minha porção nessa noite. Amém. Na segunda-feira, ali na oração, o Senhor nos deu ali uma palavra de exortação, né? Sim. Ali na casa da irmã Camila. Sim. Né? O Senhor usou ali o irmão Caldo, o irmão Tiago, o irmão Monta, né? Nos desfrute. Amém. Eu pude ganhar ali, eu vi que o Senhor queria nos exortar, né? Com uma palavra. Amém. E quando a gente está no Espírito, a gente ganha, né? Sim. A exortação, ela não dói quando a gente está no Espírito. Glória a Realmente Deus. a gente vê que o Senhor, Ele queria nos exortar. E hoje o Senhor nos deu uma palavra através do nosso irmão Cauê, uma palavra de alerta. O Senhor quer nos alertar de alguma coisa. Sim. Então Ele diz para nós não ir pelas vozes, pelos falares, né? Para a gente ter cautela, ter sabedoria. Sim. Então aqui no 17 ele diz assim: a santidade cristã oposta à dissolução. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O irmão Paulo falou ali, né, que nem tudo que a gente ouve, que não seja a palavra de Deus, a gente tem que dar ouvido, porque isso nos desvia, né, do foco do Senhor. Senhor Jesus. Isso nos leva para longe da simplicidade de Cristo. Porque um falatório aqui, outro falatório ali, acaba o quê? A gente deixando a simplicidade de Cristo e dando lugar, né, a outras vozes. Sim. Então que possamos emprestar nossos ouvidos para ouvir só a voz do Senhor. Glória a Deus. Aí o 18 diz assim: dando seus próprios pensamentos escurecidos de entendimento alheio. A vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza de seus corações, o qual, tendo se tornado insensato, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo, né? Então não foi assim que a gente aprendeu. Nós aprendemos que Cristo é humilde, que Cristo é manso, que Cristo é bom. Amém. Por isso que o apóstolo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém. E perfeita vontade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o Senhor Ele quer que nós nos aperfeiçoe somente dele, ouvimos somente a Ele, né? Amém. E aí nós vamos ser simples. E ele tocou no ponto assim também dos irmãos, né? Precisamos olhar mais com amor para os nossos irmãos, porque nós somos uma família. E essa família nós temos que nos representar, né? Diante da sociedade, diante das pessoas. O Senhor também nos alerta com uma passagem que tem a ver também com o que o irmão Cauê falou, que está em Apocalipse 3, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheça as tuas obras, e que tem nome de que vive, mas estão mortos. Se vigilante e consolidada, o restante estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do Senhor. Então que o Senhor olhe para nós e ache nossas obras íntegras, né? Amém. Não como a igreja em Sardes, que os irmãos ali faziam todas as obras, mas eles não eram vistos pelo Senhor, porque não tinha assim aquela santidade, não tinha aquela união, aquele apego à palavra do Senhor.
né? Ele mostrou aí muitos pontos nessa noite, né? Sim. Eu creio que cada um de nós pegamos, né? Mostrou ali até a parte do pastor também, né? Para que ele possa cuidar bem das ovelhas. Mas para o pastor cuidar bem das ovelhas, as ovelhas têm que se deixar ser cuidadas, né? Porque muitas das vezes o pastor quer cuidar, mas muitas das vezes as ovelhas não querem dar ouvido. Então é muito difícil, né? Precisamos ouvir a palavra do Senhor e praticar. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. O Cauê falou do capítulo 9, né? Sim. Sobre a cegueira espiritual. E aí eu quero falar aqui ainda do capítulo 9, o versículo, né? 9, 2, que se retrata de uma pessoa que era cego, né? Ele era cego de nascença. E aí no 2 diz assim, que os discípulos, eles questionam ao Senhor, no João 9:2. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Aí o Senhor falou, né, o Senhor disse, Jesus mostra que algumas situações difíceis, ela pode ser uma oportunidade para Deus manifestar seu poder, né, e a sua glória. Sim. E o testemunho, ele tem poder, né? Ali aquela pessoa era cega de nascença. Sim. Aí em João 9:25 ele fala assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém. Então ali ele não se importou, né? Se o questionamento. Mas a visão que ele teve ali era de que ele tinha sido curado. Amém. E isso bastava para ele, né? Porque nem sempre precisamos de todas as respostas. Porque o nosso testemunho, ele fala muito sobre o que Deus fez na nossa vida. Né? E aqui em Efésios 5, que Cauê leu, 4. Aqui fala sobre o fruto, a renovação do Espírito, né? Sim. Aqui ele nos ajuda a entender o propósito do Senhor e também nos ajuda a renovar o nosso espírito. Sim. Aí diz assim, o 23, e assim renovarem o espírito do entendimento de vocês, e assim revestirem do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Aí até o 32 vai falando, né, sobre a maturidade espiritual. Porque não adianta nós sermos cristãos, nós ver ali a palavra até entender, sim, mas nós não temos esse discernimento, essa maturidade, né? E ainda assim, o pastor, o Senhor sempre vem falando que ele é o bom pastor, e dá a vida por suas ovelhas, né? Então o Senhor, ele já fez tudo por nós. Ele já cumpriu a obra dele. Amém. Hoje ele é um bom pastor que ainda permanece vivo em nós, amém, através da sua palavra. Sim. Então o que nós precisamos mesmo é ser engrandecido nessa palavra. Não engrandecido do nosso conhecimento, sim, do nosso erro, do nosso egoísmo, sim, mas ser renovado espiritualmente. Sim. Para que o Senhor cresça cada vez mais em nós, amém, e as pessoas identifiquem, né? Que nós não somos aquelas ovelhas que estão participando apenas do rebanho, mas daquela que faz toda a diferença, né, na criação do Senhor. Amém. Jesus, amém. Glória a Deus. Ouvir e reconhecer a Jesus. Senhor, essa mensagem, ela transmite o teu propósito. Senhor. Qual é esse propósito? De ouvir e reconhecer o Senhor Jesus, né? Amém. Em João 10, Cauê leu aqui, né? No versículo 7, que vai dizer, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém. Senhor Jesus. Então, hoje nós sabemos que temos uma porta, temos um caminho. E esse caminho é o caminho do Senhor, é o caminho do Senhor Jesus, né? Amém. Senhor Jesus. E ainda aqui no 9, vai dizer, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Senhor Jesus. Então, o Senhor hoje é o próprio alimento, né? O Senhor é que nos entregou a palavra, para que através dessa palavra hoje nós tenhamos esse suprimento, esse alimento, essa pastagem, né? O Senhor, ele fez tudo ali pela obra que ele fez ali na cruz, né? Entregou sua própria vida, para que hoje nós reconhecemos de realmente, de fato, ter o propósito de seguir. Amém. Não seguir de longe, mas seguir de perto,
E aqui no 3 vai dizer, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Senhor Jesus. Então, se nós sabemos que Jesus é a porta, que não há outro caminho, as vozes têm que ser ouvidas, o caminho do Senhor, que é a voz de Jesus. Amém. Porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor cuida das ovelhas. Amém. As ovelhas, ela tem que seguir o pastor, porque Ele conhece o caminho. Então o Senhor Jesus hoje, Ele fez algo grandioso nas nossas vidas, que hoje de fato precisamos ter propósito. Propósito de enxergar, propósito de buscar, não de nós ficar de longe despercebidos, mas com convicção de tudo que Ele fez, né? Senhor Jesus. Aqui Cauê também leu em Efésios 4, e aqui vai dizer, aqui no 18, Paulo para a igreja em Éfeso, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que pela dureza de coração. Esse povo aqui, ele está duro de coração, que não queria ouvir falar do Senhor, né? Então, mas o Senhor, Ele fez algo grandioso e precisamos isso na nossa vida também. Hoje nós temos a vida de Deus. Amém. Conhecemos a verdade. E essa verdade hoje o Senhor já nos libertou. Para viver uma vida plena em comunhão com os irmãos, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E ainda aqui, no 22 vai dizer, no sentido de que quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Senhor Jesus, Paulo exorta aqui que hoje nós somos uma nova criatura, um novo homem. Temos que deixar toda a impureza, toda a sujeira que nós tínhamos antes, para viver uma vida digna, uma vida de consagração com o Senhor, uma vida de propósito com o Senhor. Isso o Senhor, ele já nos habilitou, né? Amém. A partir do momento que nós morremos para toda a velharia, todo o pecado, toda a natureza terrena e nos entregamos uma vida divina, uma vida com convicção no Senhor, pela obra que o Senhor fez, essa nova vida ela tem que ser renovada todos os dias. E aí o crescimento e a maturidade espiritual vai vir nas comunhões, com alimento, com suprimento, e cada irmão ministrando uma palavra aqui, cada desfrute, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E esse intermestrar é que nos faz crescer como filhos realmente de Deus, de fato, para que sejamos filhos maduros, com maturidade, para discernir as coisas e fazer as melhores escolhas, seja em qualquer situação, seja na vida ministerial da igreja, na nossa vida cotidiana, no trabalho, em qualquer situação. O Espírito Santo que o Senhor nos entregou, hoje Ele nos revela o que é certo e o que é errado, e basta nós dar a voz do Espírito Santo, acender a chama que o irmão Cauê trouxe, para que a palavra de Deus penetre dentro de cada um de nós e seja vivenciada de fato dentro dos nossos corações. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém. E é isso que a mensagem nos transmite. Ouvir e reconhecer Jesus. Amém. Temos que ouvir e reconhecer Jesus. Amém. E ter o propósito de seguir o ouvir e reconhecer Jesus na mensagem, o propósito do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus é o Deus. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O louvor desperta a geração. Ó Senhor Jesus, Jesus. nós estamos dormindo, né? Sim. Para ser de fato ser despertado. do Amém. sono, Amém. para buscar acompanhar de perto o Senhor. A pergunta é quem é que nós estamos ouvindo hoje? Sim. Está ouvindo Jesus ou o mercenário, né? O mercenário ele vem e joga a isca, mas foge. Mas se você ouve Jesus, você segue Jesus. Amém. E ele vai dar a vida por você, porque você é uma pessoa que está seguindo ele. Amém. Mas o mercenário, né, ele joga a isca e quando você cai na isca dele, ele simplesmente ele foge. Porque ele não é pastor, ele não tem nenhum cuidado por ninguém. Senhor Jesus, quantos de nós muitas vezes caem nessa situação, né? A Bíblia diz que quem pega no arado não pode olhar para passar e acaba olhando para trás. Pega no arado, jura fidelidade a Deus, que jamais vai deixar,
e depois a igreja. Qual é a condição de pessoas que fazem esse tipo, né? Senhor Jesus. E nós devemos examinar nós mesmos para saber qual é a nossa condição. Então, a quem nós estamos ouvindo hoje? Jesus diz aqui no versículo 27, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, você precisa ouvir a voz do Senhor. Ele vai lhe reconhecer, vai lhe conhecer, e agora você vai seguir ele. Ah, mas eu sigo Jesus, né? Aí tem um louvor que diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas não em Jesus, né? Confiam em coisas, mas não em Jesus. Senhor Jesus. Mas nós, porém, confiaremos no Senhor. Amém. É isso que nós precisamos dizer. Senhor, nós precisamos de fato confiar no Senhor. Amém. Não em carro, nem em cavalo, quer dizer, em coisas, né? Que não seja o Senhor. Então, aonde você está indo? Quem está lhe conduzindo? É o Senhor ou é o mercenário? Porque se não é para dar a vida, é o mercenário. Porque Jesus disse que ele dá a vida. Então quem recebe vida, essa vida veio de Jesus. Amém. Mas se não está recebendo vida, pode ter certeza que é o mercenário. E uma hora o mercenário vai fugir. É outra parte que ele falou, questão as dracmas, né? Sim. E a ovelha perdida. É diferente, uma coisa que se perde e uma que se vai por conta própria. Então o filho pródigo não foi perdido, o pai foi atrás? Não. Mas ele não deixou de ser um bom pai. Ele não é um mercenário, ele é o pai. Sim. Ele disse, eu não mandei meu filho ir embora, eu não espanquei ele. Tudo que é de um é do outro, ele tem toda a porção tudo igual. Eu não elogio um e desprezo o outro, né? Mas ele quis ir embora, o que eu vou fazer? Vou sentar aqui e vou aguardar. Um dia ele volta. Um dia ele volta. A questão do arrependimento. Esse jovem, filho pródigo, se arrependeu e voltou. Que o Senhor nos dê tal coração. Senhor Jesus. De se arrepender e voltar e de novo pegar no arado. Não largue aquilo que Deus lhe deu por coisa alguma. Um dia, aqui eu falei, mandei mensagem para os irmãos, olha, eu faço a reunião entre vocês, porque vocês são mais novos do que eu não estou acompanhando o pique de vocês, porque eu quero que passar aqui o meu encargo para os irmãos, para um de vocês, eu vou apoiar qualquer um dos irmãos aí, faça isso. Mas eu ia deixar do meu posto? Negativo. Eu ia continuar, Amém. continuar desfrutando do Senhor. Porque não é coisa, não é pessoas que me atraem, quem me atrai foi o próprio Senhor. Amém. Então eu ouvi a voz dele, ele me conhece, ele sabe do meu coração. E jamais eu vou fazer o papel de mercenário, largar meu posto, abandonar aquilo que Deus me deu. Então aqui no versículo abaixo, no versículo 29, diz aquilo que o Pai me deu, que somos nós, Senhor Jesus, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Se você estiver na mão de Deus, pode ter certeza, o mercenário não vai lhe arrebatar. Aleluia. Ninguém pode arrebatar aquilo que está na mão de Deus. Então, nós Senhor, obrigado pelo assento do pastor. Obrigado. Supremo, obrigado, Senhor. Superior, poderoso, que pode fazer muito mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, que o Senhor continue abençoando, cada vez que continue desfrutando do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando o Senhor diz, você entra e você sai, quer dizer na palavra. Amém. Eu preciso chegar aqui na palavra, eu cavo, eu vou dormir, mas no dia seguinte eu volto e encontro comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você entra e você sai, e você entra de novo e encontra lá a comida. Sempre comida fresquinha, pastagem verdinha. Amém. Do Senhor. Jesus. Isso também pode ser a igreja, né? Amém. A igreja não é um parque de diversão, a igreja realmente é a casa de Deus. Amém. Coluna e baluarte da verdade. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos leva a ter esse viver fiel, né, de fidelidade ao Senhor, e buscando sempre a sua presença, né, com realmente sinceridade, e colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Eu vou desfrutar de uma frase que Cauê falou que eu achei muito interessante. Sim. Ele disse assim: o inimigo não investe nos de fora. Não investe, isso mesmo. Investe nos que estão dentro. Sim. E realmente isso aqui faz muito sentido, né? O inimigo não investe nos de fora, investe nos que estão dentro.
Mas se nós formos procurar entender o significado da palavra investir, você investe, quando uma pessoa investe em algo, ela procura um retorno. Né? As pessoas que trabalham com ações, compram ações no mercado, eles compram uma ação já com o objetivo de investir, porque eles sabem que aquela ação vai valorizar. Compram uma cota por R$20, daqui a 10 anos pode estar R$60. Então, se ele comprar em uma grande quantidade, ele vai ter um retorno em maior quantidade. Então, investir é você, naquele exato momento, você tem um ato, né? E planejando para obter um maior retorno no futuro, né? E aqui ele diz, o inimigo investe nos de dentro. Então, realmente, nós precisamos sabermos o nosso valor diante de Deus, porque quando ele investe, né, ele está querendo isso, obter um retorno. E o retorno seria uma queda sua lá na frente, né? Sim. Como o desfrutou, uma desistência, talvez, né? Então, de fato, e para ele investir, ele investe de forma... não é de forma como a gente sempre fala, sou o bicho papão, algo que você fica amedrontado, mas é com algo que possa te atrair, né? Esse é o investimento, e você vai aceitando aquilo até chegar ao ponto que o inimigo vai conseguir o objetivo dele. Então, diante disso, nós precisamos estar perto do pastor, né? Para quando o inimigo investir, nós sermos protegidos. Amém, amém. Isso requer um meio de oração, de vigilância. E de ser fiel à palavra, sim, mais do que ser fiel a nós mesmos, né? Amém. Os nossos instintos, as distrações, porque senão nós vamos vacilar, né? Verdade. Então que o Senhor nos ajude a ter esse olhar. Amém. Reconhecer o Senhor Jesus, né? Jesus é o Senhor. Amém. Só o vigilante. Aleluia. Amém. Jesus. Amém. Somente. Você estratégia dele. E eu vim para que tenha vida e tenha com a abundância. Então nós precisamos ter sabedoria, né? Sim. Discernimento, o que vem do Senhor e o que verdade. não vem, né? Isso pode ser até, eu percebo muitas vezes a gente está se preparando, né? Para vir para a reunião da igreja. Verdade. Aí vem o enviar. Sim. Né? Para ver se destrói, ver se quem desiste de mim. Sim. Né? Muitas vezes a gente percebe esse tipo de coisa. Mas está aí é o inimigo. Ele quer matar, ele quer destruir. Então ele vem para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que estar no Senhor. Amém. Né? Ganhar a vida, verdade. dar a vida com abundância. Com abundância, então isso precisamos mesmo. estar sempre atento às Amém. coisas. Né? Sim, as amém. coisas que é do Senhor, as coisas Amém. que não é. Sim. Né? E Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Vida, vida, vida para a glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pela vida do Amém. meu filho. Amém. Como sempre fala ele, né? Sim. Que ele sempre seja guiado Amém. pelo Espírito Santo. Amém. Que ele sempre escute a voz do Senhor. Amém. Né? Antes de trazer a palavra, que o Espírito Santo encha ele. Amém. Né? E ele traga realmente a palavra. E essa palavra que ele trouxe em João 10, 4 fala: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ouvem e seguem, porque conhecem a sua voz. Sim, isso. Mas de modo nenhum surgirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Sim. Então a palavra que Cauê trouxe hoje realmente é para que a gente reconheça, né, a voz do Senhor. Amém. Porque tem falatórios inúteis. Realmente às vezes a gente não pode, a gente tem que ouvir de tudo e reter só o que é bom. Sim. E saber reconhecer Cristo. Quando o Senhor ele mostra Cristo nas pessoas, eles vêm para muitas vezes disfarçado em lobo, né? Infelizmente. Porque o ladrão realmente vem para matar, roubar, destruir. Verdade. Mas nós como cristãos, nós temos que ser, discernir, né? Sim, quem é o Senhor. Verdade. E aqui em Êxodo fala sobre o ouvir, né? Também de Moisés. Aqui em Êxodo 3, 4. E vem do Senhor que se virá
para ver, bradou Deus a eles no meio da sarça. E Sim. disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Então, aqui o Senhor, realmente, ele sempre vem falando conosco, né? Sim. Aqui, a sarça, ela é uma palha, né? Uma palha, é uma folha seca, mas ali ela estava, ela não se apagava, né? Como o Cauê disse, que essa chama não se apague. Não se apague. Ela não venha se apagar por coisas, por pessoas, Verdade. porque nós hoje servimos a um Deus vivo. Amém. Hoje nós sabemos que nós podemos crer no Senhor, Amém. porque Ele todos os dias, né, nos dá um novo recomeço, Sim. uma nova chance. Amém. E que Ele venha realmente dando unanimidade para nós, irmãos, Sim. sem nenhum, como o Cauê falou, né, um ajudando o outro. Verdade, sim. Porque nós somos uma família. Amém. E o Senhor, Ele quer realmente falar conosco. Amém. Basta nós, também nós temos que deixar, né, nossos ouvidos abertos para que o Senhor fale conosco. Sim. E que a gente não escute vozes estranhas. Verdade. Mas sim só a voz do Senhor. Amém. Amém. Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Tiago ficou calado, né? Deu certinho aí. Tiago ficou calado, ele ora. Senhor Jesus. Bispo Amém. Tiago. Amém.